Olá pessoal, o Integrade dessa edição vai falar sobre a realidade das mulheres negras nos espaços prisionais. E a convidada dessa edição é Dilian Oliveira Passos, advogada, especialista em direito processual. Ela que também é membro da Comissão da Igualdade Racial da OAB Betim, lá de Minas Gerais. É daqui a alguns segundos, no Integrades. Com a aproximação da conclusão do curso de Direito, eu comecei a me preocupar com o meu tema de conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso. E eu gostaria de abordar o direito, mas de uma forma que demonstrasse a Dilian, né? A essência da Dilian, como Dilian foi formada nessa visão de mundo, né? Para enxergar o mundo. Então, eu tive referências familiares fortes no debate sobre gênero e racismo, porque minha mãe é teóloga, pedagoga e uma grande pesquisadora das relações de gênero, e meu pai, que para mim também é um grande historiador e pesquisador do tema de racismo. Eu queria abordar estes dois temas no meu trabalho de conclusão de curso, e abordei, porque são temas que, de fato, fazem parte da minha história, fazem parte da minha formação. Então, ao ler a Constituição Federal, me deparei com um artigo que me incomodou bastante, que foi o artigo 5º, inciso 50, que prevê o direito à amamentação das mulheres encarceradas. Então, a minha primeira pergunta foi: como isso ocorre dentro de uma unidade prisional? Então, veio outro questionamento. A mãe presa, a criança livre? Isso me levou a vários incômodos. E o principal, ao período da escravidão, quando a lei do ventre livre foi publicada, porque não houve ventre livre, houve uma série de duras exigências e, claro, quase impossíveis de serem atendidas. Então, dentro dessas duas perspectivas, separadas pelo momento histórico e pelos motivos da punibilidade também serem distintos, existe equivalência no que tange às protagonistas dessas histórias. Mulheres pretas presas e crianças pretas em uma liberdade ilusória. Ou seja, a mulher encarcerada não é um fator social estanque. Ela possui raízes históricas, que nos remete a um Brasil escravocrata. E essa temática eu achei fundamental abordar na minha pesquisa, pois trata da ausência e da violação dos direitos das mulheres pretas e dos seus filhos em privação de liberdade. Quando eu realizei as pesquisas para o trabalho de conclusão de curso em 2013, a situação das mulheres encarceradas não era tão discutida como atualmente. A ascensão deste tema possibilitou mudanças legislativas consideráveis, tanto que no ano de 2016 o Código de Processo Penal foi alterado para que mulheres que estivessem gestantes ou tivessem filhos de até 12 anos sendo indiciadas ou investigadas pudessem cumprir prisão domiciliar. Porém, essa alteração deixou uma lacuna, que só foi fechada em 2018, com a inclusão dos requisitos para que a prisão domiciliar fosse permitida. Então, é cabível para mulheres que não tenham cometido crime contra o seu filho, nem contra o seu dependente, e nem crime com violência ou grave ameaça. Atendidos esses requisitos, as mulheres poderiam deixar de cumprir prisão preventiva para cumprir prisão domiciliar. Já em 2017, o Código de Processo Penal também foi alterado, sendo proibido o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como durante o período de pós-parto. O problema é que, mesmo com essas alterações significativas na legislação, ainda existem relatos de mulheres que precisaram que o médico solicitasse que as algemas fossem retiradas no processo de trabalho de parto, por exemplo. Então, ainda há carência de uma execução penal humanitária e eficácia das garantias previstas na legislação. Nós não podemos nos embebecer pela neutralidade do discurso de todos serem iguais perante a lei,
pois a realidade é um Brasil que carrega uma herança escravagista visivelmente percebida na composição carcerária. Nós precisamos refletir porque antes de uma pessoa violar direitos, muitos dos seus direitos básicos já foram violados. Nesse sentido, eu chamo a atenção para a mulher negra, protagonista de uma luta histórica que envolve inúmeras fontes de segregação. Assim, ao vivenciar o cárcere, ela soma a sua história de resistência, o resistir à ausência de educação de qualidade, de planejamento familiar, financeiro, profissional e a solidão afetiva. O resistir das suas ancestrais à escravidão. Chama a atenção para a solidão afetiva, pois muitas são abandonadas por seus familiares e companheiros, diferente dos homens que estão privados de liberdade. Além disso, foi possível perceber na minha pesquisa que as mulheres pretas estão inseridas em estruturas carcerárias ainda mais insalubres e precárias, pois os estados que oferecem as piores estruturas estão situados em regiões de predominância negra. Então percebemos que os tentáculos do racismo estrutural não têm limites. O período de pós-parto das mulheres no cárcere é sofrido, tanto para as mulheres quanto para os bebês. O sistema prisional brasileiro é precário, principalmente no cuidado com as parturientes e os seus filhos. Só existem 48 unidades prisionais no Brasil com berçário. Isso obriga muitas mulheres a dividirem a cama na cela com seu bebê, podendo a criança ser sufocada pela mãe, além da angústia de mães que precisam abafar o choro dos seus bebês na madrugada, pois as outras presas reclamam. É um pós-parto angustiante, sem os cuidados básicos garantidos na maior parte das unidades. O cuidado precisa ser percebido como um valor jurídico fundamental. E esse assunto é tratado no meu trabalho de conclusão de curso como fator determinante para a formação do intelecto da criança. Olha, existem apenas 10 creches nas unidades prisionais femininas, espalhadas pelos estados do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, no restante do Brasil, a criança que partilha o cárcere com a sua mãe segue a mesma rotina da prisão. Isso, inclusive, gera repetição no comportamento dessas crianças, que ao verem as suas mães encostando-se à parede para serem revistadas, por exemplo, repetem a ação. Há relatos de crianças com doenças causadas pelo estresse. Então, é uma estrutura decadente, principalmente para crianças partilharem. A vivência intermuros dessas crianças nos convida a refletir na existência de extensão da punibilidade, frente aos delitos cometidos pela sua genitora. A prisão prioriza o punir, e isso gera um sistema falido no que tange à ressocialização e humanização das pessoas custodiadas. E quem perde com isso somos todos nós, apenados e sociedade, pois o Estado trata seres humanos de forma animalesca, e essas pessoas sairão daquelas estruturas ainda mais embrutecidas.